Eu gostaria de levar você ao seguinte cenário. Imagina uma mulher chegando em casa com muita alegria, lá no primeiro século, e ela fala para o seu marido assim: estou grávida. Imagina a festa dentro de uma casa pela possibilidade de uma criança que viria ao mundo. E essa alegria, então, ela enche toda a casa, porque dentro de um contexto na antiguidade, como para muitas famílias hoje, a vinda de uma criança era um presente de Deus. Eu sou o pastor Wellington de Lima. Sejam todos bem-vindos ao canal Terceiro Céu. Quero convidar você a estar se inscrevendo aí no nosso canal, deixando o seu like e acionando o sininho para que você possa estar aí sempre sendo atualizado dos nossos novos vídeos. Ao observarmos a história de Paulo, veremos que em um dado momento, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, arde em seu coração um desejo muito grande de ir para a Ásia. Mas aí algo interessante acontece. O Espírito Santo de Deus impede Paulo de ir para a Ásia. E aí eu perguntaria assim, poxa, ele queria ir pregar a palavra, ele queria expandir o ministério, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus. Você não vai. Daqui a pouco ele chega em Mísia e fala assim, então nós vamos para Bitínia. E o mesmo Espírito fala para ele assim, ó, você não vai para Bitínia. Paulo, então, naquele momento, com o passar das horas, ele dorme e ele vai ter uma revelação. E ele observa que tem um homem dizendo assim, passa a Macedônia e nos ajuda. Passa a Macedônia. E naquele momento, ao amanhecer do dia, ele entende que eles deveriam partir e passar a Macedônia, porque Deus tinha uma obra ali a ser realizada. Talvez eu e você conhecemos bem essa história, onde Paulo vai chegar naquela região ali com Silas, e depois ele será hostilizado. Eles saem à procura de um local para poder cultuar, eles não encontram ali uma sinagoga, porque não havia ali, talvez, judeu suficiente para que houvesse uma sinagoga. Para uma sinagoga ser colocada, precisaríamos ali de pelo menos de 10 judeus. Ali não tinha. Eles encontram ali uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma empresária que estava ali naquela cidade. Ela aceita, então, o evangelho de bom grado. Mas lembra daquela família que havia recebido a boa notícia de uma criança que vinha ao mundo? Antes que Paulo chegasse nessa cidade, aquela criança ela se desenvolveu. Aquele bebê se desenvolveu. No entanto, um grupo de pessoas daquela cidade, ao observarem aquela criança e a forma como ela lidava com a questão das percepções, provavelmente futuras, e o entendimento das coisas que estavam acontecendo na sociedade, eles viram naquela criança a possibilidade de explorar o que ela tinha em benefício próprio. Eles passam, então, a explorar aquela criança com o chamado espírito de adivinhação. Ou, dependendo da literatura que você estiver lendo, uma pitonismo. Então, naquela criança, em algum momento, houve uma oportunidade para que ela tivesse no seu corpo um espírito maligno que a fazia adivinhar. Uma criança. E ao invés de nós pudéssemos pegar aquela criança e proteger aquela criança, cuidar daquela criança, guardar aquela criança, preservar a sua integridade, agenciadores então pegam aquela criança e passam a explorar aquela criança de forma financeira, simplesmente para ter lucro, sem o mínimo amor, sem a mínima possibilidade de compaixão para com aquela criança. Muitas das vezes, uma criança, ela está solta no mundo de forma vulnerável, precisando de alguém que possa lhe estender a mão para que possa lhe ajudar. E na caminhada de Paulo, no momento das suas adorações, essa criança, ao observar Paulo,
e Silas indo ao templo, ela começa a dizer: esses aí são homens de Deus. Esses aí são homens de Deus. Ela não estava falando uma mentira. Mas de tanto falar, aquilo incomodou Paulo. E Paulo teve compaixão daquela criança. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas falam assim: eu sinto a sua dor. Eu tenho empatia por você. A empatia é a capacidade que nós temos de sentir a dor do outro. E aí você vai chegar em alguém e vai assim: rapaz, eu sinto a tua dor. Eu sei o que você está passando. A compaixão é diferente. A compaixão, ela não simplesmente nos leva a sentirmos a dor da pessoa que está ao nosso lado. Ela nos leva a sentir a dor e a resolvermos o problema. Por isso que Cristo constantemente ele era movido de íntima compaixão e ele resolvia o problema daquelas pessoas. Paulo, então, naquele momento, ao observar aquela criança e entendendo realmente que ela havia uma possessão demoníaca na vida daquela criança, ele expulsa o demônio daquela criança. Aquela criança, ela é liberta. E aí nós iríamos pensar assim: uau, que fantástico! Alguém se preocupou com aquela criança. Que coisa linda! Vamos dar uma festa na sociedade. Vamos fazer aqui uma grande festividade, porque aquela criança que estava sobre uma carga negativa sobre a vida dela, agora ela está liberta. Era o que nós poderíamos esperar de qualquer sociedade. No entanto, quando seus agenciadores, eles observam que ela já não tinha mais o espírito de adivinhação e que ela já não poderia lhes dar mais lucro, eles mandam bater em Paulo, bater em Silas, e eles são presos. Até quando nós iremos cruzar os nossos braços e permitirmos que façam o que estão fazendo com as nossas crianças neste mundo? Usando as nossas crianças de uma forma indevida, para uma autopromoção, para simplesmente questões de recursos financeiros, e ainda nos escondemos como se falasse assim: não, mas isso, ela está garantindo o futuro dela. Nenhuma criança tem um futuro garantido se nós pegarmos um atalho no seu desenvolvimento. Lembra do que nós falamos com vocês no nosso primeiro vídeo? Sobre os elementos que envolvem um caminho, sobre falarmos sobre direção, elementos que estão à nossa volta, oportunidades que se surgem, caminhos paralelos que se têm. Infelizmente, pegaram esta criança e colocaram ela num caminho paralelo. Paulo, movido de compaixão, trouxe a vida de novo àquela criança. Trouxe a alegria a ela, o direito de ser criança. Eu e você temos uma responsabilidade muito grande para poder levar a palavra de Deus e ajudar aqueles que estão vulneráveis. Se eu olho uma criança vulnerável e eu vou explorar aquela criança, eu estou totalmente contrário à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E não importa qual seja o contexto, não importa o que nós queiramos fazer, o certo é, criança, ela é criança. Paulo, ele vai dizer o seguinte: quando eu era menino, eu andava como menino, eu corria como menino, brincava como menino, eu fazia as coisas de menino. Ou seja, quando eu era criança, tudo o que estava relacionado a uma criança, eu fazia. Quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino e agora assumo a responsabilidade de homem. Eu e você, como homens e mulheres de Deus, precisamos compreender que existem crianças que estão sendo exploradas, mas nós precisamos levar a liberdade a essas crianças. De que forma? Através do poder da palavra de Deus. A alegria de uma família, ao ter uma criança, ela foi restaurada, porque aquela criança, ela já não era mais usada para fins simplesmente de autopromoção. Quando colocarmos as nossas crianças no mundo a partir de hoje, que possamos colocá-las dentro de uma alicerce verdadeira, para que elas nunca venham a desviar da verdade e muito menos serem peças de instrumentos na mão de pessoas que só querem explorar. Amemos os nossos filhos, amemos as nossas crianças. Conforme Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos
porque dos tais é o reino dos céus. Que Deus abençoe a todos.